enterrado, ressuscitado. O amor morreu e ressuscitou através do sacrifício máximo de uma oferta de total entrega e obediência ao Criador, ao Pai. Nosso Senhor Yeshua, Yamashia, o Messias, ele ressuscitou e hoje toda a cristandade a nível global celebra a ceia do Senhor até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. E isso é a fé que nos move, essa fé que traz para eu e você a certeza de acolhimento, de filiação pela compra do sangue do Cordeiro. Não foi chocolate, não foi ovo de coelho, nada disso. Foi sangue, sangue real, sangue de um Deus vertido na cruz em sacrifício máximo a si mesmo. O escândalo da cruz, a revelação do Evangelho, manifesto no amor que se entrega e que se doa. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Por favor, se inscreva, já coloque o 1 a sua cidade, coloque o 15 importante, faça sua oferta de amor nessa Páscoa, para que o bendito do algoritmo, né, entregue esse conteúdo. Compartilhe, seja missionário e missionária dessa palavra de Deus, ok? Né? Eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos, né? E nós vamos começar pelo livro de Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Na minha tradução diz: estar em Cristo para não pecar. Se você está com dificuldade de viver a sua profissão de fé, se você está com dificuldade em romper com tudo que lhe causa dano, o chocolate, o coelho, o ovo, eu creio que essa palavra vai falar profundamente a sua alma, né? Então, nós vamos pegar, na realidade, vamos pegar Romanos 7, para a gente poder entender o 8, né? Romanos 7. A partir do versículo 14, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu, você, todos, todas e até os todes, todo mundo. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Conflito. Conflito na alma. Conflito na mente. Conflito nas emoções. Conflito contra o senso comum, coelho, ovo, chocolate. E se faço o que não quero, ovo, chocolate, coelho, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, parasitas, bactérias, fungos, metais pesados, ovo, chocolate, coelho, da nação.
maldição. Porque, de maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, viciado no pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Romanos 7, ele fala de um conflito na alma do apóstolo Paulo. Ele se dá conta de uma incoerência. Saber não é fazer. Saber não é fazer. E uma luta atroz entre o conhecimento ganho através do entendimento e a prática, que é o discernir, que é o bom senso. Páscoa, cordeiro, sangue. Páscoa, sacrifício. Páscoa nunca será coelho, ovo e chocolate. Nunca será. E aí entramos em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, chocolate, coelho e ovo, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Coelho, ovo, chocolate. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, coelho, ovo, chocolate, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, coelho, ovo, chocolate, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso eles ficam enfurecidos quando você diz que é maldição. Coelho, ovo, chocolate. Transmutação de sangue para chocolate, de cordeiro para coelho, que bota ovo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, coelho, ovo, chocolate, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus
habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ovo, coelho, chocolate. Esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, coelho, ovo, chocolate, para viver segundo a carne, chocolate, ovo, coelho. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Além de 70% está adulterado do chocolate com produtos químicos. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, pesquisador, poeta, profeta, ancião, quem? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus, os outros não. Todo mundo está fazendo. Não são filhos de Deus. Somente os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Filha de Deus? Coloque o número 3. Você é filho e filha de Deus? Coloque o número 3. Se você é filho e filha de Deus, você tem que anunciar a mentira da Páscoa, do chocolate, do ovo e do coelho. Mas, pastor, está todo mundo fazendo. Todo mundo está caminhando para o abismo eterno. Escuridão seja o ponto de luz em meio à escuridão. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu Deus! E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas disseram para mim que ia ser só vitória. Esconderam de você a desgraça da graça, que é a oferta viva, santa, agradável a Deus, que é a obediência. Meu Deus! Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Eclesiastes. Espero que você tenha assistido às 3 lives que antecedem a essa. Se não, o faça.
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, planeta Terra geme, está juntamente com dores de parto até agora. Meu Deus, a última hora já começou. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o corpo de glória. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Você tem fraquezas? Coloque o número 4 aí. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por mais que você tente falar, o que você diz precisa ser decodificado. E isso é decodificado em gemidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem? O Espírito Santo de Deus. Não há outro intercessor. Não há outra intercessora. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se está dando ruim e fica pior, tem algo errado, e não é com a palavra de Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, salva aí. Antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um Deus seja louvado aí? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Meu Deus! A tribulação? A guerra do Irã? O petróleo? A turma da jabuticaba? Os bichinhos invisíveis?
os dimensionais, o clima, o terremoto, a tsunami. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Meu Deus! Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, guerra, espada. Apocalipse. Mateus 24. Como está escrito, por amor de ti, marca aí na tua Bíblia, somos entregues à morte todo o dia. Você tem noção ou você é um sem noção? Se você tem noção, coloca o número 5. Se você é um sem noção, coloque 10 mais 3. 5, você tem noção. 10 mais 3, você é um sem noção. Coloque aí. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mesmo diante da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da guerra. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Então ele está falando aqui dos seres dimensionais, dos monstros vindo dos céus de Lucas, na fala de Yeshua. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos avançar. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Falar e crer. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Brasil. Brasil. América do Sul, Central, Norte.
Oceania, Ásia, Oriente e África, Antártida, Europa. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Não é o que a Europa fez mundo afora. Matou, roubou e destruiu. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Irã. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, eu e você. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam, você e eu. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ovo, coelho, chocolate. Rebeldia. Transmutação elementar. Cordeiro e sangue, chocolate, ovo, coelho. Vamos avançar. Romanos 11. Olha só, nós vamos pegar aqui Romanos 11. Vamos pegar a partir do 17, Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, gentios, na oliveira verdadeira, Israel. É feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Preste atenção. Não te glories contra os ramos, o que você está vendo acontecendo de desgraça em Israel. Pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Meu Deus! Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, meu Deus, Jesus, teme que não te poupe a ti também. Coelho, chocolate, ovo. Não tem nada a ver. Você está pagando
para descobrir. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Meu Deus, pastor, ancião, reverendo, poeta, profeta. Ninguém disse que eu podia me lascar, porque você não quis ler Bíblia. O problema é os papagaios, a unção do papagaio. O problema é o óleo de peroba, os cara de pau. Você tem que ler. Está dizendo que foi botado e pode ser tirado. Meu Deus! Não falaram isso para mim. Mentiram. Mentirosos. Tudo Pinóquio. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, agora preste atenção, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Meu Deus! Eles voltam e os nossos se lascam. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, presta atenção nisso, hein? E contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu, está dado. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes, coelho, chocolate, ovo, a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, minha gente, ele não está entregando. Você, por favor, dê o seu like, por favor, a sua oferta de amor, por favor,
você coloque o número 1 e a sua cidade. Você, por favor, coloque o número 15, importante. Você pode fazer isso, dar o seu like, coloque aí, dá a sua oferta, ok? Essa é uma palavra que esclarece para um monte de gente. Você pode, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, ser boca de Deus na vida de alguém. Compartilha, dê o seu like, contribua, seja assinante do canal, venha nos ajudar. Saia do efeito dos vampiros digitais, daqueles que só sugam e que faz o efeito foca, mas não focam no rei e nem no reino. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é emocional, não é coelho, não é ovo, não é chocolate. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os mesmos têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Meu Deus! Perseverai na oração, Jesus. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Está brigado aí em casa? Está brigado com os vizinhos, com os parentes, com os familiares? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber,
Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem. Vamos avançar, gente. Dezesseis, 17. Romanos. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Banco Taster. O caso Epstein. Ilha de Marajó. Vai dando o nome. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, olha os escândalos, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganaram os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos avançar para Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, gente. Vamos pegar Pedro. Segunda carta de apóstolo Pedro. Capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, coelho, ovo, chocolate, árvore de Natal, que introduzirão encobertamente heresias, 25 de dezembro, de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trocaram coelho por cordeiro, sangue por chocolate, e ainda colocaram a mentira do ovo. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão. Quantos? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemos, coelho, ovo, chocolate, blasfêmia. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, não tem nada a ver, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Enoque, livro de Enoque, citado por Pedro, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, os sentinelas, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Gente, isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é o apóstolo Pedro falando do efeito cerol fininho. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícies e desprezam as dominações, atrevidos obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ovo, coelho, chocolate, blasfêmia. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem, cordeiro e sangue, crucificação, transmutando para coelho, ovo e chocolate, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, chocolate, ovo, coelho. Quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordam as almas inconstantes, não tem nada a ver, come a maldição, tendo o coração exercitado na avareza. Marca na tua Bíblia, filhos de maldição, dentro do ambiente cristão, no meio do povo de Deus, nós temos os filhos de maldição. Meu Deus, Jesus! Pastor, ancião, reverendo, capelão, irmão, nunca tinham me dito que haviam filhos de maldição dentro da turma do tijolo. Porque você não lê Bíblia, você ouve papagaio, você ouve a turma do óleo de peroba, você não tomou chá de VC, você não tomou o chá de DF. Chá de VC, vergonha na cara. Chá de DF, deixa de ser frouxa, de ser frouxo e lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Você leia. E leia como eu estou lendo, devagar em voz alta. Você vai entender. Você vai entender. Começa lá em Salmo, Provérbios, Eclesiastes, é o que eu oriento sempre. 3 vezes cada livro em voz alta, depois 3 vezes um Salmo, capítulo 1 do Provérbios, um capítulo 1 de Eclesiastes, até terminar o livro de Salmos. Você vai ler 5 vezes Provérbios e Salmos e pelo menos aí umas 12 vezes Eclesiastes dentro de Salmos. A Bíblia vai abrir igual um 3D. Depois você vai para o Novo Testamento para ver se você não vai entender. Bíblia não é gibi. Não é gibi. Eu fui consolidado na década de 70. Meus consolidadores não tinham noção do que estavam me ensinando na profundidade
do qual eu alcancei a dimensão do entendimento, do conhecimento, do discernimento que eu tenho hoje. Salmos curam a alma. Provérbios trata caráter. Eclesiastes é propósito. Tratamento à base de frequência. Reprogramação do algoritmo cerebral. Eles não sabiam disso. Eu estudei isso. Eles eram simples, mas Deus os usou de uma maneira sobrenatural, extraordinária, para que a minha fé fosse alimentada da maneira certa. Certa. Para quem não sabe, eu sou oriundo do congregacionalismo. Igreja congregacional. Tá? Eu sou um dos remanescentes de uma denominação que quase não existe mais no Brasil. Pouquíssimos templos, mas naquela época nós éramos consolidados. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordam as almas inconstantes, líderes, lobos, cães, feiticeiros, podres, tendo o coração exercitado na avareza, o que eles são? Filhos de maldição. Anota aí, gente. 2 Pedro 2,14. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Escândalos. Mas teve a repreensão da sua transgressão. Pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, não têm consistência, são rasos, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. São coaches. Eles fazem o efeito do emocional. Culto é racional. Culto é comida amarga na boca e doce no ventre. Isso é palavra de Deus. Palavra rema que corta a alma e leva você a encarar a sua realidade miserável. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Apóstolo Paulo. Romanos 7. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, olha só o discurso deles, seduzem com as concupiscências da carne, coelho, ovo, chocolate, árvore de Natal, Papai Noel, 25 de dezembro, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, fazem errar, prometendo-lhes liberdade. Meu Deus, Jesus! O que é que eles prometem? Liberdade. E aí, eles justificam a tradição da danação, da maldição. Malditos! Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, preste atenção aí, ó, e pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça,
do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a rolar na lama. Vamos lá. 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, quais são os dias? Os últimos. Virão escarnecedores, tirando onda até de cruz de rodinha de isopor, andando segundo as suas próprias concupiscências. Gente, está em curso. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram, marca aí, os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, meu Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Gente, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Marque aí na sua Bíblia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 2000 anos, 2 dias, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, olha o que os pequenos profetas anunciaram: virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai dele, sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende a salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo, amado, vos lhes escreveu, segundo a sabedoria que dada, como também todas as epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto dantes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados
e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Deus seja louvado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Espero que você tenha entendido. Quem entendeu, coloque 10 aí. Quem não entendeu, coloca 10 mais 3. Espero que você tenha entendido, coloque 10. Você não entendeu, você coloque 10 mais 3. Espero que você seja constrangido pelo Espírito de Deus nesse dia e que você compartilhe esse conteúdo com a sua família, com seus amigos. Eu espero que você pratique a verdadeira ação da ressurreição. Não tem coelho, não tem ovo, não tem chocolate. Isso é do inferno. Isso vem dos dimensionais. Isso é pagão. Isso é distorção, é transmutação. Isso é pecado grave, é blasfêmia. É blasfêmia. E se você vê alguém assim, alerte ele, alerte ela. E aí talvez você entenda por que depois da Páscoa, no Ocidente, um monte de doenças aparecem. Vamos aguardar o que vai aparecer depois dessa Páscoa? Problemas respiratórios, pneumonia branca, pessoas fazendo infarto, AVC, derrame, o caranguejo da turma do signo de Câncer. O que vai acontecer, gente? Por que sempre acontece nesse período? Sacrilégio, blasfêmia, malignidade. E se não bastasse 70% do bendito do produto está contaminado com produtos químicos, se não bastasse. Além de praticar o sacrilégio, estão comendo produtos químicos, 70%. E eu vi uma matéria hoje, alguém sugerindo o consumo, dizendo que era benéfico. Falei, meu Deus, 70% é química. Olha o conteúdo. Bota aí na tua bendita inteligência artificial e pergunta o dano imediato ao organismo humano. Só faça isso. Só faça isso. Você entendeu? Coloca 10 aí. Preciso que você compartilhe. Isso tem que chegar aos insanos, aos tolos, para ver se alguém ignorante começa a despertar do dano. Enquanto é tempo, enquanto é dia, nós estamos de pé. Enquanto é dia. Quando chegar a noite, quando chegar a escuridão, todos vão dormir. Todos vão dormir. Então, estamos na última hora. E se você é filha e filha de Deus, a ceifa te chama. Espero que você assuma, como a Maria Elisa, o desafio de ser assinante do canal. Espero que você assuma o desafio de mudar a sua vida financeira através do Santo Bill. Nós temos um homem santo no Brasil. E o nome desse homem santo é Santo Bill. Já está mudando a vida de mais de 100 de famílias. Dolarizando em 3, 5, 7, 15, 21 dias. Pessoas trabalhando 20 minutos ganhando R$5.000. Trabalhando, gente.
40 minutos no horário de almoço, ganhando R$ 6.000. Senhorinha de 66 anos, ganhando R$ 3.000, além da aposentadoria. Escuta o ancião. Vai lá para o Atlas do Santo Bill. Muda a tua vida enquanto é tempo financeira. Põe a mamadeira na tua vida. Põe o ozônio na tua vida. Põe os kits da Silmar na tua vida. Muda a tua vida. Enquanto é dia. Enquanto é dia, nós estamos trabalhando, gente. E muito. Pelo rei e pelo reino. Para alcançar pessoas, para botar na cabeça dele que ele pode. Se ele parar de se destruir. Coelho, chocolate e ovo, destruição da fé, do Deus de Israel, do sacrifício de Cristo. É isso que significa. É blasfêmia. Quem faz uso está blasfemando contra o Deus de Israel, contra o sacrifício da cruz. Blasfêmia. Blasfêmia. Que o Espírito Santo te visite de maneira extraordinária e sobrenatural e que haja um grande mover na sua vida. As informações sobre Santo Bill, céu azul, mamadeira, ozônio, né? O que você precisa até consulta clínica comigo, TIC, terapeuta integrativo, né? Ok? Você consegue no Zap, tá aí, ó, 21 995 31 34 67, no Zap, o 21 995 31 34 67. Que o Senhor te ilumine e que Ele guarde os filhos e as filhas de Deus. E se você é um dos tais, saia do ambiente dos escarnecedores. Não ande com os filhos da maldição. Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Rosa, tem que mandar para o Zap 21 995 31 34 67 Santo Bill. Quem quer ganhar em dólar no Brasil, a hora é agora, hein? É agora, hein? Nós vamos entrar num estreito forte. Abril é ferve geral. É melhor gerar uma renda adicional aí. Tem gente trabalhando 20 minutinhos, 40 minutinhos, 2 horas, 4 horas, 6 horas e ganhando 5, 6 mil reais a mais. Que seja você, o teu garoto de 14 anos aí, a tua menina de 12, ou a tua avó de 66 anos. A aluna mais antiga tem 76 anos lá do Bill. Estão aprendendo a ganhar em dólar. Eu espero que você entenda o momento da abertura, da oportunidade. Pô, aproveita, ganha em dólar e se prepara para os dias difíceis que virão. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.